Olá, bem-vindos a essa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre uma lei. Esse módulo ele está todo sendo destinado para você entender sobre um feedback projetivo. O que significa isso? Significa que nós pensamos o que as pessoas pensam a nosso respeito. Parece confuso, mas não é de verdade. Se você não perguntar para as pessoas o que elas pensam a seu respeito, tudo que você acredita é um achismo, é algo que você está projetando. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem antes de entrar na lei da causa e do efeito, que vai te ajudar a potencializar tudo isso. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, aquela pessoa me acha metida. Isso é uma projeção que você está fazendo. Você olha para ela e você projeta que ela está pensando que você é metida. Mas, na verdade, se você não perguntou frente a frente para essa pessoa, você não sabe de verdade o que ela pensa a seu respeito, concorda? Porque você não está dentro daquela cabeça. E eu não estou dizendo com isso que não seja dessa forma. Muitas vezes a pessoa está realmente pensando aquilo sobre a gente. Mas, em geral, é uma projeção. E isso causa muita confusão e muita perturbação mental. Faz com que você não enxergue com clareza as coisas. Então, hoje eu quero trazer essa lei, que é uma lei universal. Para quem não conhece as leis universais, elas vêm do Kybalion, que são as leis herméticas que regem todo o universo. Elas estão dentro de leis de várias civilizações. As leis herméticas vêm da época egípcia, mais de 2.400 anos atrás. Então, muito antes de Cristo, já existia a decodificação dessas leis, de como o universo é regido. E depois veio, por exemplo, um Deepak Chopra, que trouxe para a gente as 7 leis universais do sucesso, que são muito semelhantes. Quando você faz um depara, você consegue encontrar muita semelhança entre elas. Eu, como adoro estudar isso, eu acabo fazendo essa análise para ver se realmente tem ou não tem, quais são as semelhanças e diferenças. E essa lei, ela bate também com muitas doutrinas religiosas que falam sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você obrigatoriamente vai colher. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre essa lei para vocês entenderem e começarem a usar a lei a seu favor. Porque quando a gente entra nesse sistema, a gente potencializa tudo aquilo que a gente quer realizar. E talvez hoje você ainda não esteja com toda a clareza na sua vida, com tudo muito tranquilo e transparente para atingir o seu objetivo, porque você está trabalhando um pouco contra essa lei. Ou trabalhando sem considerar essa lei. Vamos fazer isso? Basicamente, essa lei diz que nós vamos colher o que nós plantamos. E ela se junta na lei da ação e reação. Porque aquilo que nós agimos, produzimos de força numa direção, vai retornar para a gente numa força semelhante, contrária ao que a gente está emanando. Então, quando você emana um desejo consciente de amor, felicidade, harmonia para alguém ou para uma pessoa ou para uma população, uma comunidade, você está recebendo isso de volta, porque isso é uma lei. Então, quando são pessoas que elas estão sempre emanando coisas negativas, o que acontece com elas? Elas têm a lei do retorno voltando para ela muito forte de coisas negativas. Quando a gente entende esse conceito, a gente entende que nós somos a causa de tudo que está nos acontecendo, nós começamos a emanar de uma maneira consciente o que a gente deseja receber de volta. Ficou claro para vocês? E eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus coaches, que quando você está emanando alguma coisa, é como se você estivesse dando e recebendo na mesma hora, no mesmo momento. Quando eu, por exemplo, vou fazer um trabalho voluntário, eu fiz um trabalho voluntário uma vez que foi bem divertido. Era para reformar uma escola. É óbvio que eu não sou um pedreiro, eu não sou pintor, eu não sou nada disso, mas eu fui lá com minha equipe, com uma galera, e a gente pegou uns quartos daquela creche que estava caindo aos pedaços, todo mofado, todo entulhado, e transformamos numa sala para as crianças brincarem, se divertirem, assistirem televisão. Conseguimos doação de televisão, puffs, um monte de coisa.
E ficou super aconchegante, ficou super gostoso. Nessa hora, eu estava provocando uma causa, um bem para aquela comunidade. Sabe o que aconteceu em seguida? Eu nunca me senti tão energizada e tão feliz. Por quê? Porque quando você sai do seu mundo interno, daquele seu sofrimento, daquelas coisas que só são para você só olha para você e você começa a olhar para o outro e emanar coisas boas para o outro, automaticamente a vibração, o campo vibracional em volta de você atrai isso para você. E foi exatamente isso que eu senti. Eu nunca me senti tão feliz na vida. O meu corpo inteiro doía, sem brincadeira, porque descasquei parede de tudo quanto é lado, tive que passar massa corrida, uma coisa que eu nunca tinha feito. E foi, assim, um dos melhores dias da minha vida. Tanto que eu levei minha filha, minha equipe. A equipe, depois que saiu desse dia, saiu super energizada. Todas as pessoas, sem exceção, me perguntavam: no ano que vem vai ter mais? No ano que vem a gente vai poder fazer? Tinha pessoas, inclusive, que elas saíram do turno de trabalho da noite, foram para lá, trabalharam até um certo horário, tipo meio-dia, depois foram para casa para dormir, para trabalhar de novo à noite, de tão felizes que elas estavam. Isso é quando a gente realmente coloca essa lei em movimento, porque você junta a lei da causa e do efeito, junto trabalhando com a lei do dar e receber. A lei do dar e receber diz que a hora que você está dando, você está recebendo naquele momento. As pessoas têm muita crença de que elas têm que dar, esperar para receber um dia um pagamento divino. Não funciona desse jeito. O pagamento vem na mesma hora. E vem na mesma hora de que forma? Quando eu estou doando alguma coisa para alguém e eu vejo aquela coisa fazer o bem para aquela pessoa, eu me sinto como? Feliz, realizada. Esse sentir feliz e realizada é o meu pagamento. Vocês entendem como que isso funciona? E é super poderoso, gente, quando você realmente faz isso trabalhar a seu favor. Mas como que eu conecto tudo isso com essa história que você falou, Cláudia? Do feedback projetivo, do que as pessoas pensam de mim? Como que eu ponho essa lei efetivamente em prática para que eu realmente colha algum resultado? Bom, quando eu penso que uma pessoa olha para mim e de repente me acha, sei lá, arrogante, o efeito que eu tô causando é a pessoa achar que eu sou arrogante. Agora, qual é a causa que está levando a esse efeito? E isso partindo do princípio que esse feedback está sendo dado claramente para mim. Alguém chegou para mim e disse: você é arrogante. É isso que eu penso de você. Ok. Quando eu olho isso e eu falo: eu sou arrogante? Não, eu não sou arrogante. Mas o que está causando isso naquele outro ser humano? E aí eu posso ver. Pode ser a minha postura, pode ser a minha comunicação, pode ser o meu jeito, a energia que eu estou emanando. E a minha pergunta para você é: você quer parecer isso? Você quer que a sua autoimagem seja de uma pessoa arrogante? Se for, tá tudo bem. Você está atingindo o seu objetivo. Não, não é isso que eu quero parecer. Eu quero que as pessoas me respeitem, mas eu não quero que elas pensem que eu sou arrogante. Ok, então agora nós podemos agir com a lei. Para eu mudar esse efeito que eu estou causando nas pessoas, eu tenho que mudar a causa. Como que eu mudo a causa? O que causa nas pessoas isso? É a minha forma de falar? Ok, eu acho que eu uso palavras muito complicadas. Eu estou usando palavras que as pessoas às vezes não estão entendendo. Então elas têm a impressão de que eu sou muito arrogante. Ok, eu não quero causar isso nas pessoas? Não. Eu quero mudar esse efeito? Vou mudar a causa. Então, eu vou usar palavras que as pessoas consigam entender um pouco melhor. Porque eu tenho que entender que o brasileiro médio não lê muito. O brasileiro médio não tem um vocabulário tão vasto. E quando eu falo que as pessoas não estão concatenando a ideia, ela fala: concatenar ideias? O que é isso? É uma pessoa é uma palavra de uma pessoa talvez mais pedante. Então eu falo assim: eu não estou conseguindo organizar minhas ideias, colocar elas de uma maneira mais ordenada. Vocês entendem que às vezes uma pequena modificação
na forma como eu me expresso, pode mudar o efeito que eu causo nas pessoas? Então, assim, vai ser muito importante você saber da lei, aprenda a aplicar a lei, ver se o efeito que você está causando nas pessoas é o que você quer, que está tudo certo. Se você quer modificar, modifique a causa e está tudo certo. A gente vai ver na próxima aula um exercício, é uma ferramenta de coach mesmo, tá? Que você vai fazer, onde eu vou fazer uma série de perguntas. E dentro dessa série de perguntas que eu vou atropelar você, você vai responder no seu caderno, escrevendo. Só que você vai escrever de um jeito que você não vai ter tempo de raciocinar. Por quê? Porque nós queremos que saia do seu subconsciente. O seu subconsciente é aquele cara que não entra na linha do pensamento, ele pula. Ele vem do nada para cima de você. E aí você vai ter respostas que hoje, até agora, você não conseguiu atingir. É isso que o método faz para você, tá? Para a gente atingir o resultado, vai ter que vir do seu subconsciente, vai ter que vir sem filtrar. Então, é o nosso momento brainstorm, que significa uma chuva de ideias, é uma tempestade de ideias que vão surgir sem filtro, para que depois a gente olhe e selecione aquilo que realmente vai fazer sentido e que vai ser bom para a gente, beleza? Então, eu espero que essa aula esteja ok para vocês. Não tem tarefa ainda e eu espero vocês na próxima aula para a gente fazer realmente a aplicação da ferramenta para vocês começarem a enxergar esse feedback projetivo 360 na sua vida. Até lá!